Meu nome é Sofia e vou compartilhar com você um relato sobrenatural que vivenciei durante uma viagem a uma cidadezinha remota chamada Ravenvood. Prepare-se, pois essa história é longa e cheia de mistérios. Decidi visitar Ravenvood após ouvir histórias intrigantes sobre eventos sobrenaturais que ocorriam lá. A cidade era conhecida por suas lendas assustadoras e pela presença de uma antiga mansão abandonada, chamada Mansão das Almas Perdidas. Eu sempre fui fascinada pelo sobrenatural e não pude resistir à oportunidade de explorar esses mistérios. Ao chegar em Ravenvood, fui recebida por uma atmosfera sombria e uma sensação de que algo estava errado. As ruas eram estreitas e vazias, com casas antigas e mal conservadas. O ar estava carregado de uma energia pesada e opressiva. Decidi me hospedar em uma pousada local, que tinha uma reputação assustadora. O lugar era uma construção antiga, com móveis empoeirados e um ar de abandono. Mas eu estava disposta a enfrentar qualquer coisa em busca de experiências sobrenaturais. Na primeira noite, enquanto eu estava deitada na cama, comecei a ouvir ruídos estranhos vindos do corredor. Eram passos arrastados, sussurros e risadas distantes. Uma sensação de medo se apoderou de mim, mas eu tentei ignorar, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os eventos sobrenaturais se intensificaram nas noites seguintes. Eu acordava com a sensação de estar sendo observada, e sombras se moviam rapidamente pelo quarto. Às vezes, eu via vultos sinistros no canto do olho, mas quando olhava diretamente, eles desapareciam. Decidi então investigar a história da cidade e descobri que Ravenvood era conhecida por seus eventos paranormais e histórias assustadoras. Havia relatos de aparições de fantasmas, desaparecimentos misteriosos e até mesmo rituais macabros realizados na Mansão das Almas Perdidas. Determinada a desvendar o mistério, comecei a pesquisar sobre a história da mansão e a buscar uma solução para o problema. Descobri que havia um antigo diário, pertencente a um morador da cidade décadas atrás, que continha informações sobre os eventos sobrenaturais e como lidar com eles. Com a ajuda de um morador local, consegui encontrar o diário e comecei a estudá-lo. Era um livro antigo e empoeirado, com páginas amareladas e escritas tremidas. Mas, com a ajuda do morador, conseguimos decifrar as instruções para desvendar os mistérios de Ravenvood. No dia seguinte, adentrei na Mansão das Almas Perdidas. O lugar estava em ruínas, com paredes descascadas e móveis quebrados. O ar estava impregnado de uma energia negativa e uma sensação de opressão pairava no ar. Seguindo as instruções do diário, comecei a realizar rituais de proteção e invocação. Incenso queimava, velas eram acesas e palavras antigas eram recitadas. Uma energia intensa e arrepiante começou a se manifestar ao meu redor. Enquanto avançava pela mansão, enfrentei visões assustadoras e encontros com entidades sombrias. Elas tentavam me impedir de desvendar os segredos da mansão, mas eu mantive minha determinação e continuei seguindo as instruções do diário. Finalmente, cheguei a uma sala secreta, escondida nos confins da mansão. Ali, encontrei um antigo altar e um livro encadernado em couro negro. O livro continha feitiços e rituais poderosos, capazes de libertar as almas aprisionadas na mansão. Com a ajuda do morador local, realizamos um último ritual para libertar as almas perdidas. Incenso queimava, velas tremeluziam e palavras antigas eram recitadas em uníssono. Histórias de terror. Um grupo de amigos decidiu se reunir em uma antiga casa abandonada, conhecida por suas lendas assustadoras. Eles estavam ansiosos para testar seus medos e ver se as histórias eram verdadeiras. Ao entrarem na casa, sentiram uma atmosfera pesada e sombria. O vento uivava através das janelas quebradas, criando um som arrepiante. A cada passo que davam, o chão rangia, como se a casa estivesse viva. Enquanto exploravam os cômodos, começaram a ouvir sussurros vindos de lugares desconhecidos. Os amigos se olharam, sentindo um calafrio percorrer suas espinhas. Decidiram continuar, apesar do medo crescente. De repente, um dos amigos desapareceu. Os outros começaram a procurá-lo freneticamente, mas ele havia sumido sem deixar rastros. O pânico tomou conta do grupo, que agora estava convencido de que algo sobrenatural estava acontecendo.
Enquanto tentavam encontrar uma saída, as portas começaram a se fechar sozinhas, prendendo-os em diferentes partes da casa. Gritos ecoavam pelos corredores, mas ninguém conseguia se libertar. A escuridão se tornava cada vez mais opressiva, e sombras sinistras se moviam pelas paredes. Um a um, os amigos foram encontrados mortos, seus corpos mutilados e desfigurados. O terror era insuportável, e aqueles que ainda estavam vivos sabiam que não havia escapatória. Finalmente, apenas uma pessoa restou. Ela se escondeu em um armário, tremendo de medo. O silêncio tomou conta da casa, e a pessoa pensou que talvez tivesse escapado da morte iminente. No entanto, quando a pessoa finalmente saiu do armário, foi recebida por uma figura sombria e assustadora. Era o espírito vingativo de um antigo morador da casa, que havia sido assassinado ali anos atrás. O espírito estava determinado a fazer com que todos pagassem pelo seu sofrimento. A pessoa tentou correr, mas era tarde demais. O espírito a alcançou e a arrastou para as profundezas da escuridão, onde nunca mais seria vista novamente. A casa abandonada continuou a ser um local assombrado, onde os corajosos se aventuravam para testar seus limites. Mas ninguém jamais escapou de seu destino trágico nas mãos do espírito vingativo. Anos se passaram desde os eventos terríveis que ocorreram naquela casa abandonada. A reputação do local só crescia, atraindo a curiosidade de pessoas corajosas e céticas, que desejavam desvendar os mistérios que envolviam a assombração. Um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar a casa, determinados a encontrar respostas para os acontecimentos sobrenaturais. Eles chegaram munidos de equipamentos de alta tecnologia, prontos para registrar qualquer atividade paranormal. Enquanto adentravam a casa, sentiram uma presença opressiva e uma sensação de que estavam sendo observados. Cada passo era cauteloso, pois sabiam que qualquer descuido poderia ser fatal. À medida que exploravam os cômodos, os investigadores começaram a captar vozes sussurrantes em seus equipamentos de gravação. As vozes pareciam implorar por ajuda, revelando histórias de sofrimento e tragédia que haviam ocorrido naquela casa. De repente, uma das paredes começou a tremer violentamente, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Os investigadores se aproximaram com cautela e, ao tocarem a parede, sentiram uma energia gelada percorrer seus corpos. A parede se abriu, revelando um corredor secreto que levava a um porão sombrio e úmido. Os investigadores desceram as escadas, guiados apenas pela luz fraca de suas lanternas. No porão, encontraram uma sala macabra, cheia de símbolos estranhos e velas acesas. No centro da sala, havia um altar sinistro, onde um livro antigo repousava. Era um livro de magia negra, contendo rituais e encantamentos sombrios. Enquanto examinavam o livro, uma figura sombria e encapuzada surgiu das sombras. Era o espírito vingativo que assombrava a casa, agora manifestado em uma forma física. Seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna, e sua voz ecoou pelo porão, anunciando sua vingança contra todos que ousassem desafiar seu domínio. Os investigadores tentaram fugir, mas a entidade sobrenatural os cercou, lançando feitiços e manipulando objetos ao seu redor. Parecia que não havia escapatória. No entanto, um dos investigadores, um especialista em ocultismo, percebeu que o livro de magia negra era a chave para derrotar o espírito vingativo. Ele começou a recitar um contra-encantamento, desafiando o poder maligno que o cercava. A batalha entre o investigador e o espírito vingativo foi intensa. Energias se chocavam, criando explosões de luz e sombras. Mas, no final, o investigador conseguiu quebrar o domínio do espírito, selando-o novamente na casa abandonada. Com o espírito vingativo derrotado, a casa finalmente encontrou paz. Os investigadores deixaram o local, levando consigo o livro de magia negra, para que nunca mais caísse em mãos erradas. A história da casa abandonada se tornou uma lenda urbana, contada para assustar os mais corajosos. Mas aqueles que viveram a experiência sabiam que a verdade era muito mais aterrorizante do que qualquer história contada ao redor de uma fogueira.
Há alguns anos, eu tive uma experiência sobrenatural que mudou minha vida para sempre. Eu morava em uma cidade pequena e tranquila, onde todos se conheciam e a vida parecia seguir um ritmo pacífico. No entanto, tudo mudou quando me mudei para uma casa antiga no centro da cidade. Desde o momento em que entrei naquela casa, senti uma atmosfera estranha e opressiva. Os cômodos eram escuros e frios, mesmo em pleno dia de verão. Os móveis antigos e empoeirados pareciam carregar uma energia pesada, como se estivessem impregnados de histórias sombrias. No início, os eventos sobrenaturais eram sutis. Eu ouvia sussurros indistintos durante a noite, mesmo quando sabia que estava sozinho. Portas rangiam e se abriam sozinhas, e objetos se moviam inexplicavelmente. Eu tentava ignorar esses acontecimentos, atribuindo-os a coincidências ou minha própria imaginação. No entanto, à medida que o tempo passava, os eventos se tornaram mais intensos e assustadores. Eu acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado, apenas para encontrar sombras se movendo rapidamente pelo quarto. Minhas noites eram assombradas por pesadelos vívidos e perturbadores, nos quais eu era perseguido por figuras sombrias e sinistras. Decidi então investigar a história da casa. Descobri que ela havia sido construída há mais de 100 anos, e rumores diziam que tragédias e mortes misteriosas haviam ocorrido ali. Alguns acreditavam que a casa estava amaldiçoada, e que os espíritos dos antigos moradores ainda vagavam pelos corredores, buscando vingança ou redenção. Determinado a encontrar uma solução para o meu tormento, procurei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Eles realizaram sessões de comunicação com os espíritos, na esperança de descobrir o que os mantinha presos àquela casa. Durante as sessões, vozes sussurrantes e arrepiantes ecoavam pelo ambiente, respondendo às perguntas com mensagens enigmáticas e perturbadoras. Os espíritos pareciam estar presos em um ciclo de dor e sofrimento, incapazes de encontrar paz. Em uma noite particularmente assustadora, durante uma sessão de comunicação, as vozes se tornaram mais agressivas e ameaçadoras. A atmosfera ficou densa e opressiva, e uma energia maligna encheu o ambiente. Eu podia sentir olhos invisíveis me observando, e o medo se transformou em puro terror. Os especialistas lutaram para manter o controle da situação, tentando acalmar os espíritos e afastar a energia negativa. Velas tremulavam e se apagavam, enquanto objetos voavam pelo ar, como se impulsionados por uma força invisível. Finalmente, após uma batalha intensa, a energia maligna se dissipou e a casa ficou em silêncio. Os especialistas me informaram que os espíritos haviam sido acalmados temporariamente, mas que a casa ainda poderia ser um ponto de atração para atividades paranormais. Desde então, minha vida mudou completamente. A experiência sobrenatural me deixou com cicatrizes emocionais profundas, e a sensação de estar sendo observado nunca me deixou completamente. Aprendi a viver com o desconhecido, sempre alerta para qualquer sinal de atividade paranormal. Essa experiência me ensinou que há forças além da nossa compreensão, e que o mundo sobrenatural pode ser assustador e imprevisível. Acredito que cada um de nós tem uma história sobrenatural para contar, e que devemos respeitar e temer o desconhecido. Pois, uma vez que as portas do sobrenatural se abrem, nunca mais podemos fechá-las completamente. Meu nome é Sofia e gostaria de compartilhar com você uma experiência sobrenatural que vivi há alguns anos. Na época, eu morava em uma casa antiga e isolada, cercada por uma floresta densa. Sempre fui fascinada pelo sobrenatural, mas nunca imaginei que um encontro com o desconhecido pudesse me levar a um caminho tão sombrio. Tudo começou em uma noite chuvosa de outono. Eu estava sozinho em casa, aproveitando a tranquilidade do ambiente para ler um livro. De repente, comecei a ouvir batidas estranhas nas paredes, como se algo estivesse tentando chamar minha atenção. No início, ignorei, atribuindo o som à chuva forte lá fora. No entanto, as batidas se intensificaram e se tornaram mais frequentes. Eu podia sentir uma presença opressiva no ar, como se algo estivesse se aproximando. Meu coração começou a acelerar e uma sensação de medo se apoderou de mim. Decidi investigar o que estava acontecendo e comecei a percorrer a casa, procurando por qualquer sinal de atividade paranormal.
Foi então que vi uma sombra escura se movendo rapidamente pelo corredor. Meus instintos me diziam para fugir, mas minha curiosidade me impulsionou a seguir em frente. A sombra me levou até o porão, um lugar sombrio e úmido que sempre me causava arrepios. Ao descer as escadas, senti uma mudança na atmosfera. O ar ficou pesado e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Eu podia ouvir sussurros indistintos ao meu redor, como se vozes invisíveis estivessem me cercando. No porão, deparei-me com uma cena aterrorizante. Uma figura sombria, com olhos vazios e uma expressão de dor, estava parada no centro da sala. Ela emanava uma energia negativa e uma sensação de desespero. Eu sabia que estava diante de um espírito atormentado. A figura começou a se mover em minha direção, seus passos arrastados ecoando pelo ambiente. Eu tentei recuar, mas meus pés pareciam estar presos ao chão. A figura estendeu a mão em minha direção, como se quisesse me tocar. Eu senti uma onda de frio percorrer meu corpo e uma sensação de pavor me dominou. Em um último esforço para me libertar, gritei e fechei os olhos. Quando os abri novamente, a figura havia desaparecido. O porão estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A presença sombria e opressiva permaneceu comigo, assombrando meus sonhos e me seguindo por onde quer que eu fosse. Sussurros e risadas sinistras ecoavam em meus ouvidos, mesmo quando eu estava sozinha. Procurei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais, mas nada parecia ser capaz de me libertar dessa presença maligna. A cada dia, minha sanidade era corroída pelo medo e pela sensação de estar sendo observada. Hoje, vivo em constante tormento, sem esperança de encontrar paz. A experiência sobrenatural me mostrou que o mundo além do nosso alcance pode ser cruel e impiedoso. Acredito que existem forças além da nossa compreensão, e que às vezes é melhor deixar o desconhecido permanecer como tal, para evitar um destino tão sombrio quanto o meu.